Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto desta noite, agradecido pelo que o Senhor nos proporcionou, durante esse dia. Louvado seja Deus. Estava cantando uma música antes aqui de parar o som, que o salmista fala assim, que o prazer dele era estar na casa de Deus, Meu prazer é estar na casa do Senhor. E realmente é uma bênção poder estar aqui. Nós, que decidimos, uma decisão de poder chegar a este lugar e poder louvar o Senhor e agradecer o nome dEle. Realmente é um privilégio que nós temos de poder cultuar o Senhor com liberdade. Eu louvo a Deus por isso, porque ainda, por mais que ainda tenha perseguição, essa perseguição ainda não chegou tanto a nós, a ponto de nós realmente ter que se esconder para cultuar o Senhor. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos está dando esse privilégio de poder louvá-lo, engrandecer o nome dEle e poder ouvir aquilo que Deus Ele tem para cada um de nós. Eu quero ler um texto com os irmãos, Salmo 139. Os irmãos, abram a sua Bíblia comigo, nós faremos a leitura de todo o Salmo. São 24 versículos, Salmo 139. Se você achou, se coloque de pé, nós faremos a leitura. Salmo 139. Aqui o salmista fala da onisciência, e da onipotência de Deus, irmãos. Deus, Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Esse texto é muito maravilhoso. Que Deus possa realmente sondar os nossos corações essa noite. Que Deus possa trabalhar nos nossos corações. Versículo 1 do Salmo 139. O Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me venha, ou não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz serão as mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entorpecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedesse os grãos de areia, e contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, deste acabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelarão insidiosamente contra Ti, e contra os Teus inimigos falarão malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que o Senhor possa realmente nos sondar, O Senhor conhece como está o seu coração. O
O Senhor sabe como você chegou aqui essa noite. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe de todas as coisas. E aqueles que querem realmente se esconder de Deus, não tem como. Deus está em todos os lugares, né? Então Deus está aqui. Deus sabe como você chegou. Deus sabe aquilo que está tirando a sua paz. Deus sabe da sua alegria, da sua tristeza. Deus sabe de tudo. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque realmente para que Ele possa sondar, esquadrinhar e transformar a nossa vida hoje, né? Através dos cânticos e através da palavra dele. Vamos buscar Deus em oração, pedindo que Deus esteja abençoando este culto. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Louvado seja o Senhor pela tua palavra que já foi lida. Louvamos o Senhor porque tu conheces, tu sonda os nossos corações. O Senhor sabe realmente como nós estamos. O Senhor sabe como aqui nós chegamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque não tem como se esconder do Senhor. Se qualquer lugar que nós colocar a planta dos nossos pés, ali tu estás. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor venha realmente de encontro com a necessidade de cada um aqui. Tu conhece, tu sabe como esses amados irmãos chegaram aqui. Aquilo que tem afligido o seu coração, suas alegrias, ó Pai, tudo o Senhor conhece. Então, ó Deus, eu venho pedir ao Senhor, se há um caminho mau, se há algo que tenha atrapalhado nós para servir o Senhor, para estar aqui, que o Senhor possa tirar. Ó Deus, que nós possamos sempre olhar para o Senhor e desejar como salmista, realmente que Ele prefere estar na tua casa de qualquer outro lugar. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, realmente com os cânticos que nós vamos entoar ao Senhor. Fale conosco, ó Pai, também pela tua palavra, e que tudo o teu nome seja engrandecido essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos. Obrigado porque nós temos ainda, ó Pai, privilégio de poder chegar aqui, se reunir e cultuar o Senhor. Muitos não têm esse privilégio, mas nós que estamos aqui queremos render honras e glória ao Senhor. Nós te louvamos pelas famílias, nós te louvamos pelos nossos esposos, esposa, pelos filhos. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelo sustento, obrigado pela semana que nós tivemos, ó Pai, obrigado por tudo. Nós somos gratos a Deus e pedimos a tua direção para este culto dessa noite. Ó Pai, aqueles que estão por vir, que o Senhor possa guardar e proteger. Mas aqueles que não puderem estar aqui, ó Deus, que as mãos do Senhor também estejam com cada um. Nós sabemos das dificuldades, das lutas, mas nós te louvamos porque nós estamos aqui. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui. Então fale conosco, ó Pai. Sonda-nos, sonda os nossos corações. Trabalhe, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade de agir nos nossos corações essa noite. Eu te louvo e oro assim agradecido, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. De pé nós vamos louvar o Senhor com o primeiro cântico. Cristo vem me buscar. Essa é uma promessa que Deus, Ele fez. E eu tenho certeza que em breve nós estaremos com o Senhor. Cristo vem me buscar. Céu
fosse preparar esse lugar, né, e esse lugar estivesse pronto, Ele voltaria para buscar a tua igreja. Então um dia nós estaremos com Ele para sempre, né? Que Deus nos abençoe, né, até a vinda do Senhor. Nós vamos cantar Bem-aventurado. Não só sua voz. Eu não sei, eu falei que nós, né, na hora do nosso ensaio, a gente fala assim, ou nós estamos cantando mal e os irmãos não correspondem, ou os irmãos não estão cantando porque a gente não ouve. Não importa se você vai cantar errado ou não, glorifique a Deus, solte sua voz, irmãos. São cantos que nós já ouvimos, você já conhece. Se errar não tem problema, mas cante com alegria, solte sua voz, exalta o nome de Deus, né? Vamos ajudar a nós aqui também, né? Então, louve o Senhor, não importa se você errar, não errar, mas o que importa é o que está no seu coração, é o que vai sair com gratidão da nossa boca ao Senhor. Então vamos louvar o Senhor, bem-aventurado. Ora
buscar a presença de Deus, pedir para o irmão Aloysio, nos leve a Deus em oração, já agradecendo depois pelas ofertas. Amém. Então, para esse canto nós temos a oportunidade de ofertar a Deus. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente de vinho os teus lagares. Então, nós temos a oportunidade de ofertar a Deus nesse momento, né? Trazer os dízimos, a oferta, seja no gasofilaço, seja por via ali de Pix. Então, os irmãos têm a plena liberdade. Também com esse cântico, assim que nós começarmos a cantar, você vai trazer o dízimo de oferta, mas também você vai sair do seu lugar e vai cumprimentar o seu irmão. Nós vamos cantar aliança. Então, nós vamos estar cantando e você sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, né? Esse é o momento, aquele momento da igreja que é gostoso de cumprimentar uns aos outros. Então, assim que nós começarmos a cantar, você tem a liberdade de sair do lugar e também ofertar ao Senhor. Juntos
Vamos lá. Terça-feira, a conexão feminina. E a gente, 19 horas e 30 minutos. Convido você, mulher, para estar aqui conosco nas terças-feiras. Tem sido muito bom os nossos estudos, estarmos juntas, convivência, vivência. Venha, traga mais um convite. Tem sido uma bênção para a vida de cada uma de nós. Depois, quinta-feira, vai começar o mês de março, o mês da família. E o primeiro culto vai ser na casa do Nilson e da Patrícia, lá em São Joaquim. Quinta-feira que vem. Se ela tivesse aí, eu ia falar, fica de pé e convido. Então, eu estou convidando vocês. Quinta-feira vai começar o nosso primeiro culto, mês de maio, mês da família. 31 dias de oração pela sua família. Então, vamos estar intercedendo. Compareçam, se precisar de carona, conversa com o pastor, chama lá no particular, fala para o pastor, eu gostaria de ir, mas não tenho como, e aí a gente vê o que a gente faz, tá bom? Espero os irmãos lá, vamos estar em peso lá na casa da Patrícia, para a gente prestigiar esse culto do mês da família. Depois, explorando a palavra, né, no domingo, às 9 horas da manhã, com o café. Domingo vai ser o nosso café da manhã. Você que não veio fazer parte, venha tomar café com a gente. Traga o seu café e aqui a gente participa junto, tomando o café junto. É realmente uma grande bênção poder estar aqui na manhã. E logo após o café nós temos um estudo explorando a palavra. E no mês de maio começa o irmão Aloysio, né, irmão Aloysio? De manhã vai estar trazendo, foi o pastor agora esses 3 meses, foi uma bênção. Tenho certeza que também será bênção o irmão Aloysio aqui trazendo o estudo da palavra para a gente, no Explorando a Palavra. Então venha para a gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E o culto à noite, como estamos fazendo hoje, culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, eu estava falando, o pastor falou para mim, nós vamos estar mudando. A gente está falando, ofertando, os irmãos que têm o desejo de ofertar. Tem ali, né, o e-mail da igreja, você está ofertando para nós. E o pastor sempre falava, vamos orar por um terreno. E ele disse para nós estarmos orando dessa forma: Senhor, prepara um local para a gente. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa não, né? Não, gente, usei errado a palavra. O que eu quis dizer é o seguinte: lá em Morro Agudo, assim, eles estavam orando e Deus preparou um tempo maravilhoso para eles. A gente fica triste, quem diz o pastor que uma igreja fechou, mas Deus abriu portas e a nossa igreja está lá. Então a nossa oração é: Senhor, prepara um local, seja o terreno, seja um local já preparado, que o Senhor esteja abrindo portas, mas que esse lugar seja nosso. Então é isso que o pastor quis dizer. Eu usei a palavra errada, não é qualquer não. Deus prepara o melhor para a gente, que seja nosso, em nome de Jesus. Então esteja ofertando, não importa a quantia, tá, irmão? Sentiu no seu coração, esteja ofertando. É para abençoar a igreja do Senhor, a nossa igreja que estamos aqui. E, acabou? Tem aniversário? Não? Ninguém quer ficar mais velho, né? Então eu vou aproveitar. Ontem a gente esteve lá em Matacais, na igreja do pastor Lucas, o culto de aniversário de 40 anos da igreja. A nossa igreja foi representada lá pelo pastor e por mim. Foi um culto abençoador, tinha muita gente lá, mais de 150 pessoas. Os irmãos foram, os irmãos de Guaíra, né, que foram louvar, o pastor Nilson que trouxe a palavra. Foi muito abençoador. Então, a gente ficou muito feliz e a nossa igreja está se aproximando também do aniversário da nossa igreja, que é em junho. Vamos fazer 16 anos, não é 40, mas vamos fazer 16. Com muitas bênçãos, muitas lutas, chegamos até aqui. Mas vamos glorificar ao Senhor, porque estamos aqui, amém? Foi vencido cada batalha, não por nós mesmos, os irmãos que estavam aqui antes de nós, mas foi pelas orações, pela perseverança e pelo cuidado de Deus. Então vamos fazer 16 anos, já esteja orando também sobre isso. Então foi uma
irmãos comemorando o aniversário da igreja lá junto com eles. Amém? Um momento missionário. Olá, eu sou o pastor Hans Berzen, missionário da Junta de Missões Mundiais das Igrejas Batistas Brasileiras na Letônia, um país do leste europeu, na União Europeia, que fala a língua letã, que faz divisa com a Rússia, Bielorrússia, Estônia e Lituânia. Quando estamos no campo missionário, nós temos vários testemunhos, várias coisas que acontecem, algumas frustrações também, porque não temos só testemunhos, digamos, positivos. Muitas vezes as lutas são grandes, nos damos, nos entregamos, gastamos muito tempo e aquilo então se esvai. Mas eu não gostaria de falar de coisas negativas, mas positivas hoje, nesse momento. Um dos testemunhos que me impactou foi uma vez que nós estávamos ministrando na igreja que eu fui pastor, aqui em Riga, capital da Letônia. Entrou um senhor chamado Alberts. O Alberts entrou com um cheiro de álcool e após o culto, como acontece muitas vezes, quis falar com o pastor. Eu conversei com ele um pouquinho e disse: olha, vamos orar, como fizemos, e volta semana que vem, não é? Talvez a resposta mais simples quando não encontramos solução para aquela pessoa. A pessoa, tá bom, vou voltar semana que vem. No próximo domingo, lá estava ele, já à porta da igreja, quando chegamos, e falou que iria participar do culto e assistir ao culto. Após ter participado do culto, ele de novo veio conversar conosco e contou a sua história de muitos anos de alcoolismo. Já a esposa havia deixado ele e muitas lutas que ele vivia então na sua vida. Então, mais uma vez, convidamos ele para o próximo culto e convidamos também para o pequeno grupo, uma célula que nós tínhamos na igreja, células que nós temos na igreja também, e para que ele aparecesse lá, e realmente ele veio. Enfim, esse irmão, então, ele se firmou ali na igreja, restaurou a sua vida. Ele, depois de alguns anos, ele também começou a trabalhar na liderança, se preparando para o diaconato e se casou. Encontrou uma jovem senhora também, que também vinha com um problema de separação, e eles então se casaram. Infelizmente, mudaram-se para a cidade onde a mulher morava, no interior da Letônia, não é? Então perdemos um membro, mas ganhamos uma alma. Como é bom esse tipo de testemunho, principalmente quando eu falo aqui da Letônia, que tem um índice de alcoolismo gigantesco. Se você procurar pesquisar na internet, você vai ver que a Letônia é um dos países que mais sofre com a questão da dependência de álcool e outros narcóticos também. Mas o que eu quero falar para você é uma coisa interessante que eu tenho sempre pensado naquele versículo de 1 Coríntios 10, versículo 12, que fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O missionário vai para o campo, a primeira pessoa que ele tem que cuidar é dele mesmo e da sua família. O missionário está exposto a tudo, por isso ele precisa da sua oração, da sua intercessão. O missionário precisa se adaptar à nova cultura, o missionário precisa se adaptar a novas realidades, ele precisa falar uma outra língua, ele precisa enfrentar uma série de desafios onde ele está. E a tentação é grande. Eu não falo isso dos outros, eu falo de mim mesmo. A tentação é grande. E uma coisa que eu sempre digo é que o missionário tem que cuidar para não ir no mundo, querer ganhar o mundo, mas perder a si mesmo. E essa mensagem é para todos nós, é para todos nós. Quem julga estar em pé, Paulo fala em algumas versões, né? Paulo, quem julga, quem pensa em estar em pé, vigie, orai e vigiai para que não caia. Então fica essa mensagem para você. E vamos juntos, no amor do Pai,
no amor do Pai, completar a obra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua igreja, a sua família. Ore por nós, pastor Hans, Elaine, a nossa filhinha Ana Sofia, que mora conosco ainda, e os nossos 2 filhos adultos, Raíza e Guilherme também, que já não estão aqui morando conosco. Orem por nós, para que possamos ficar sempre em pé, fortalecendo, fazendo a obra e ganhando pessoas para o reino de Deus. Amém. Vamos orar pelos nossos missionários, ofertar, orar. Tem gente que diz assim, eu não posso ir onde eles estão, mas eu posso dobrar o meu joelho e orar por eles. Eles carecem das nossas orações, realmente não é fácil. A gente sabe, então vamos orar e agradecer a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Alguém tem pedido de oração? Alguém gostaria de verbalizar algum pedido que gostaria que estivéssemos orando agora? Alguma coisa que você gostaria que estivéssemos intercedendo? Pode falar, Natália. Pensando em amputar? Ainda não. Então vamos orar para que o Senhor Deus entre com providência em nome de Jesus. Mais alguém? É o Anderson, né? Ok. Gostaria de estar verbalizando algum pedido? Não? Vamos? Não, amigo. Pastor, o senhor vai orar? Fátima, vem aqui à frente, o irmão Almir também. O pastor está orando pelo favor do pedido da irmã Fátima, e os demais que levantaram as mãos não verbalizou. E pelo agradecimento do irmão Almir, e que o Senhor abençoe, né? Vamos orar. Pai, mais uma vez na presença do Senhor. Somos gratos a Deus porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, um Deus que realmente está presente aqui essa noite. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque como diz no texto que lemos no início, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está com esse missionário, com a sua família. O Senhor está com todos os missionários aonde eles estão. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja colocando, ó Pai, suas mãos sobre a vida deles, cuidando, guardando. Como ele disse, ó Pai, a vida que está em pé. Cuidado para não cair. Nós possamos, ó Pai, orar realmente não só para eles, mas para nós também. Mas eles que estão na frente, no campo ali, ó Pai, realmente sendo atacados por várias coisas, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa guardar, mas que as mãos do Senhor, ó Pai, venham estar sobre aquelas vidas, ó Pai. Esteja abençoando eles, seu ministério. Como diz muitas pessoas ali, ó Pai, com os seus vícios, mas o Senhor é libertador, o Senhor liberta. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor, realmente o Senhor faz uma limpeza, porque é o Senhor que transforma. Por isso nós te louvamos, ó Pai, por eles, para aquelas vidas, pelo testemunho que ele contou daquele homem, ó Pai, uma vez que está com o Senhor, realmente uma vida mudada, Deus. Obrigado porque o Senhor também mudou as nossas vidas, o Senhor transformou, por isso nós estamos aqui, ó Deus. E queremos agradecer o Senhor pela vida do irmão Almir, ó Pai, pela vida do teu servo, aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, meu Pai, ao longo desse tempo, a luta, meu Pai, que ele tem enfrentado diante das enfermidades, mas nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos ouviu, o Senhor ouviu a oração do teu servo, os exames, ó Pai,
positivo, nós te louvamos, ó Pai. É as mãos do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida do teu povo. Isso nos serve, ó Pai, de testemunho, para glorificar, exaltar o nome do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, será o médico dos médicos. Por isso já pedimos também pela vida do Anderson, ó Pai. Esteja abençoando a vida desse jovem, coloca as suas mãos sobre ele. O Anderson que já ouviu da tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa transformar cada dia mais a vida dele. O Senhor realmente sabe de tudo, meu Pai, conhece tudo. Se for o caso de arrancar, seja uma parte do corpo, seja qual for, é o Senhor que está na direção. Mas cremos que o Senhor tem todo o poder para curar, para restaurar, para fazer o melhor para a vida dele e para toda aquela família, Pai. Ó Deus, também peço por cada pedido aqui, por cada mão que se levantou. O Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Deus, eu não sei qual é o que tem afligido cada coração, mas o Senhor conhece, ó Pai. Seja gratidão, seja pedido, que o Senhor venha com toda a providência, ó Pai, nesse exato momento, no peito do Senhor, que o Senhor possa abençoar. E coloca as suas mãos sobre essas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, por essa igreja, pelas programações, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando. Agora entrando no próximo mês, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias. Senhor, Tu sabes, Tu conheces o desafio que nós enfrentamos. Que nós possamos orar mesmo, não só esses 31 dias, mas orar todos os dias em favor das nossas famílias, ó Pai, pelo qual o diabo ele tem atacado, ele tem destruído. Mas o Senhor tem um plano maior. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. Cada mensagem, cada palavra que possa trazer edificação para nós, ó Pai. Começando na quinta-feira, ali naquele lar, nós pedimos a direção do Senhor. Que o Senhor possa nos levar lá em segurança, e aqueles que estiverem ali também possam ser tocados pelo Senhor. Ó Deus, obrigado por essas vidas, pela irmã Fátima, pelo irmão Alvir, suas famílias, e seja abençoando cada família aqui essa noite, ó Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé ainda, vamos estar cantando louvor e depois vamos ouvir a palavra. Amém, glória a Deus. Com esse cântico nós vamos preparar os nossos corações para ouvir a palavra de Deus. A começar em mim, quebra meu coração. É começar comigo, e aí você fala assim, é começar comigo também. Vamos que Deus possa quebrar, Deus possa agir a partir de nós que estamos aqui. Mas se nós queremos algo de melhor, tem que alguém fazer. Então tem que começar conosco, né? Que estamos aqui, a começar em mim. Sejamos todos um, como Tu és em nós.
comigo e com você que está aqui. Vai ter alguém com as crianças? Então nós vamos, primeiro eu quero chamar a irmã Milena, vai sair com as crianças, a irmã Kelly também. Cá a gente vai orar, pedir a bênção de Deus, que Deus possa estar abençoando os professores, as crianças. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, e que Deus esteja abençoando. Vamos orar, irmãos. Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos pedir a bênção do Senhor para a vida da irmã Kelly e da irmã Milena. Junto com essas crianças, o Senhor possa abençoar, Pai, colocando suas mãos, e que elas possam ser bênçãos na vida delas, e que essas crianças possam ouvir da palavra do Senhor, essa palavra que é transformadora. Fala em cada coraçãozinho, ó Deus, e que nós possamos realmente sair daqui todos com a palavra do Senhor, realmente na mente e no coração. Nós pedimos a bênção do Senhor para elas e por elas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vou estar trazendo a mensagem para os irmãos. Eu e o pastor, nós combinamos que o terceiro domingo, de cada mês, eu traria a mensagem, e como que domingo foi algo especial, então nós trocamos, e hoje ele está lá em Morro Agudo, e eu estarei trazendo a mensagem para os irmãos essa noite. E só falando da experiência, de poder ter trazido durante esses 3 meses a palavra, os estudos de manhã, creio que foi abençoador para a minha vida, porque todas as vezes que nós, os pregadores ou quem dá aula, ele vai falar, Deus fala com ele para mim primeiro, ao estudar a palavra, Quem ouve mais, irmãos, é quem está falando. Ao preparar uma mensagem, você prepara, você ouve de novo, você lê, você ouve. Então, quem mais está ouvindo é quem está realmente falando, ensinando. Então, para mim foi um desafio, uma grande bênção. Tenho certeza que Deus vai abençoar o irmão Aloysio. Não sei porque eu gosto desse nome, Aloysio, É algo, olha, é poucos que tem, você pode ver, mas então é abençoador. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também, vai usar a sua vida. Vamos, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Deus me levou para esse texto, eu estava meditando, orando, e aí então eu lembrei que recentemente o pastor pregou nesse texto. Mas como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, eu tenho certeza que Deus vai falar com você de outra maneira, porque é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Mas que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Irmão, Gênesis capítulo 21, versículo 19, apenas nós faremos a leitura desse versículo. E deixa eu falar uma coisa, toda vez que eu falo assim, eu vou pregar rápido, talvez eu demore. Minha esposa falou assim, quanto tempo você vai durar a sua mensagem? Eu disse assim, vou ser rápido. Aí depois eu pensei, e se eu não for, hein? Aí ela vai aplicar o que eu falei de manhã, entendeu? Nós já começamos a aplicar, já? Seja longânima, seja bondosa comigo, Mas irmãos, brincadeiras à parte, eu não sei o tempo que eu vou pregar, mas pode ficar tranquilo, você vai sair daqui vivo e rápido. Mas uma coisa eu quero, que você abra o seu coração, não importa as horas pregadas, importa o que Deus vai falar com você essa noite. E eu tenho certeza que as palavras que saem da minha boca
ela pode trazer edificação para a sua vida. E a palavra de Deus, ela possa transformar o seu coração essa noite. Versículo 19 diz assim: Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Nos abençoe aqui, fale conosco, ó Deus, fale em cada coração, que o Senhor possa realmente transformar as nossas vidas com esta palavra. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, eu dependo do Senhor, e pedimos que a Tua palavra nessa noite possa vir de encontro com a necessidade de cada um aqui. Senhor, sonda, fale, transforma. É o Senhor, é o poder do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor, que tem a liberdade, ó Pai, de agora, de agir nos nossos corações. Fale conosco, ó Pai, eu oro assim em nome de Jesus, amém. Para aqueles que gostam eu gosto de dar tema, nas mensagens, e o tema dessa mensagem é: há um poço perto de você. Irmãos, sempre, olha lá, se quiser deixar o fundinho, pode deixar, é bom que eu vou, toda vez que a Laura põe, é para os pregadores falar assim: ó, você já tem que acabar. Então, se ela já pôr agora, aí eu vou ter a noção que eu preciso ser rápido, entendeu? Aí eu vou. Mas, irmãos, todas as vezes que nós queremos, que nós estamos em busca de uma resposta, às vezes nós encontramos uma resposta, às vezes, só que essa resposta talvez não venha também, ou talvez nós ficamos no silêncio. Sabe aquela expressão, eu fiquei no vácuo? Ou seja, eu não ouvi nada, eu não tive nenhuma resposta de nada, mas eu quero te lembrar, você, essa noite, que através disso, tem algo bom para a sua vida, porque é algo poderoso quando nós, muitas vezes, não temos uma resposta, é algo maravilhoso quando nós ficamos no vácuo ou no silêncio, é algo poderoso nós entendermos que a resposta que nós tanto estamos querendo ou estamos procurando está perto de nós. Porque muitas vezes nós queremos uma resposta que seja de outra pessoa, ou que vem de outro lugar, ou lá de cima, algo, não sei, é algo que nós queremos. E aí, muitas vezes, a resposta está tão perto que a gente não consegue enxergar. O problema não é a ausência da provisão. O problema nosso é quando nós não estamos enxergando o que está perto de nós. E é interessante nós pensarmos isso, irmãos, porque a nossa dificuldade é enxergar com os olhos espirituais. É que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós olhamos apenas com o olho natural do ser humano. É aquilo que nós queremos uma resposta e a resposta não vem porque nós estamos olhando com os olhos carnais e não espirituais. É aquele momento em que aquela resposta que vai mudar a nossa vida, e aí não vem, e às vezes está tão perto, irmãos. É assim que aconteceu com Agar. É interessante que nós podemos ver que acontece conosco também. Ela queria algo, e esse algo estava perto dela, não estava longe. Ela não estava conseguindo ver com os seus olhos espirituais aquilo que Deus tinha para a vida dela e para a vida do menino. É o que acontece conosco. Deus pode, irmãos, também abrir os nossos olhos essa noite, para a gente poder enxergar que as bênçãos da nossa vida, ou aquilo que nós queremos, está perto de nós e não longe de nós. Que a gente talvez quer algo que esteja longe, é aquilo que realmente nós imaginamos, mas hoje, Deus ele pode te mostrar
que há um poço perto de você, que realmente você possa olhar para o seu escape, que você possa olhar uma saída para a sua vida, que você possa olhar uma nova direção, que você possa olhar algo novo na sua vida, porque está perto. Irmão, se Deus não abrir os nossos olhos, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que Ele tem para nós. E às vezes nós queremos algo, nós pedimos algo para Deus, e aí eu gostei agora, irmã Nena, que antes era, vamos orar pelo um terreno, agora mudou, Senhor, nos dar algo, mudou a forma de orar, a forma de ver, porque às vezes nós queremos algo, mas Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo diferente para nós como igreja. Deus pode nos dar um prédio, não um terreno, irmãos, mas é a visão que nós temos, é aquilo que nós podemos ver. Talvez é tirar dos nossos olhos aquele tapão que está tampando tudo. E é isso que estava acontecendo com Agar. Agar estava em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Um momento realmente que ela estava sendo rejeitada, sozinha, naquele deserto, com o seu filho prestes a morrer, por falta de água, ou talvez até por fome também, mas ela estava sem força, e naquele momento então, ela se afasta do menino, porque ela não queria ver como mãe, aquele menino morrer perto dela. Então ela se afasta, ela começa a chorar, e ela começa a clamar ao Senhor, e aí aquele menino também, ele começa a clamar a Deus, a chorar. Aquele menino, talvez ele já entendia o que estava acontecendo. A Bíblia, ela não relata aqui a idade da criança, mas ele entendia naquele momento o que estava acontecendo. Naquele momento então que ela se afasta daquela criança, ela não vê mais solução para o seu problema. Já não tinha mais esperança, mas ela foi realmente levada ali no deserto, no seu limite daquela dor, para que Deus pudesse então intervir na sua vida. Talvez Deus nos leva a certos lugares, para Deus mostrar e intervir sobre nós. Nós não entendemos isso. Nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos como Deus, Ele realmente age, irmãos. Ele simplesmente, naquele momento, Ele não fez chover naquele lugar, para que havia um poço. Ele não criou um poço naquele lugar, o poço já existia ali, o poço já estava ali. Deus então, irmãos, veio intervindo, simplesmente Ele só abriu os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos ver, ou pedir para Deus: Senhor, abre os nossos olhos. Eu preciso enxergar espiritualmente aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E naquele momento então, quando Deus abre os olhos de Agar, ela vê o poço, mas o poço estava ali. Só que entenda, irmãos, uma coisa: quando nós estamos com problema, com dificuldade, com lutas, nós não vimos a solução. A gente não consegue enxergar, e talvez esteja tão perto de nós a solução para os nossos problemas, a solução do seu problema, da sua família. Às vezes está aqui, mas a gente não quer ver, porque a gente espera algo de outro. E naquele momento então, ele simplesmente abriu os olhos de Agar. Agora, o que isso nos ensina para nós essa noite? Irmãos, é algo maravilhoso, e eu quero, como bom batista, destacar 3 pontos. 3 coisas nesse versículo que pode mudar as nossas vidas. 3 ensinos fundamentais para que Deus possa abrir os nossos olhos. Primeiro,
a provisão de Deus já estava ali. Agora, entenda isso, irmãos. A provisão de Deus já estava ali, isso é algo maravilhoso. É poderoso para nós saber que o poço já existia, já estava ali aquele poço. Irmãos, quantas vezes eu e você nos sentimos perdidos, como se estivesse realmente no fim da linha? Quantas vezes eu e você realmente sentimos, não há solução mais, eu estou perdido, para onde eu vou? O que está acontecendo? Porque nós não estamos vendo realmente aquilo que precisa ser visto, irmãos. Quantas vezes falamos, acabou tudo, e agora, Senhor, não tem mais jeito. Agar naquele momento, então, quando ela vai chorar, ela diz assim: acabou. Senhor, o Senhor me tirou de lá para morrer nesse deserto com o meu filho. E ela clama ao Senhor, ela começa a chorar, dizendo: acabou, estou no fim. Mas quando Deus então abre os olhos dela, ela consegue enxergar o poço que estava do lado dela, irmãos. Às vezes o que nós estamos focando na nossa vida tira as bênçãos de Deus para nós mesmos. E aqui então, a verdade é que o socorro está mais perto do que nós imaginamos. Sabe quando você despreza alguém e aquele alguém é que vai te ajudar? Às vezes você fala assim: eu não quero a ajuda desse fulano, eu não vou procurar o ciclano. Não, mas é Deus, Ele quer que é aquele lá mesmo, é aquele que você está desprezando que Deus pode usar, irmãos. É de onde você menos imagina que Deus vai te abençoar. Já tive momentos assim na minha vida. Tive momentos em que pessoas tão simples, mais do que eu, me ajudou em situações adversas da minha vida. E eu disse: Senhor, não. Deus falou assim: não, é esse mesmo que vai te abençoar, é esse mesmo que vai te ajudar, é esse mesmo que vai realmente ser realmente a solução para a sua vida. E quantas vezes nós lutamos com isso, né? Realmente o grande problema sempre está na ausência da nossa visão, não na ausência da provisão, porque Deus tem providenciado certas coisas para nós, só que muitas vezes nós não enxergamos isso, nós não enxergamos que aquilo é a bênção de Deus para nós, irmãos. Então o problema realmente não está na ausência da provisão, está na ausência de nós enxergarmos aquilo que Ele tem para nós. E realmente com os olhos espirituais nós podemos ver as bênçãos de Deus. O poço estava ali perto de Agar, mas ela foca apenas na dificuldade. Sabe o que ela focou? Acabou a água. Algo simples, irmão. Acabou a água e agora? Eu vou morrer. Quando acaba algo na sua vida, você diz assim: e agora, o que eu faço? Providência de Deus. Eu estava assistindo um filme. Eu não assisto o filme, eu assisto pedaços de filme. A Juliana quer morrer comigo. É pedaços. Se eu pegar um filme inteiro, eu já não vou até o final. Então eu já pego só um pedacinho, sabe? É aqueles momentos, uns pedaços de filme que me faz refletir algumas coisas. E nesse filme então havia um rapaz, a filha dele estava doente, prestes a morrer, e ele morava numa chácara, e ele então sai correndo porque o carro dele não estava funcionando, e ele vai então até o seu vizinho, numa outra chácara, e ele bate na porta lá daquele homem e fala assim: eu preciso do seu carro. E então naquele momento, então ele desesperado falou assim: olha, eu preciso do seu carro. E aquele homem tentando explicar para ele que o carro dele estava sem o motor, uma caminhonete, estava sem o motor fazia anos. E aquele homem falou assim: eu preciso da chave do seu carro. E aquele homem tentando falar, o desespero dele, né, querendo a chave. E aquele homem pega a chave correndo e vai até aquela caminhonete, dá a partida. O carro pega, vai até o hospital, volta. Ele põe a caminhonete no mesmo lugar e vai para sua casa, agradece o homem: obrigado, porque você me emprestou o seu carro. Passado alguns dias,
Aquele homem então volta para aquele senhor e vai ver como está a filha dele. Ele disse assim: olha, se não fosse o Senhor aquele dia com a providência do seu carro, minha filha tinha morrido. Aquele homem começou a chorar, lágrimas escorrendo do seu olho, e ele disse assim: eu preciso te falar uma coisa, vem aqui ver. Ele levantou o capô da caminhonete. A minha caminhonete está mais de ano sem o motor dela. Não agradeça eu, agradeça a Deus. Aquele homem estava apenas vendo aquilo que ele podia ver, uma caminhonete sem motor, mas o outro estava confiando na providência de Deus para a sua vida. Irmãos, é algo inexplicável. E aquele homem então agradece a Deus: obrigado, Senhor, pela providência que estava tão perto. Irmãos, é tão simples, mas nós precisamos ter fé. Sabe, aquela mulher estava perto do poço, mas ela foca apenas na dificuldade, ela não vê saída, ela se desespera, pois a dificuldade o impedia de ver realmente aquele poço. A sede era tanta, ou talvez ela, olha, meu filho vai morrer, mas então ela foca naquilo, então ela não vê o que estava perto dela. E como se tivesse algo tampando os seus olhos. É assim com você muitas vezes. A gente tenta olhar, mas não consegue enxergar, porque nós focamos apenas naquele problema. A provisão de Deus já estava ali perto, irmãos. Primeira coisa, tenha isso na sua vida e na sua mente: a provisão de Deus sempre está perto de nós. É isso que você precisa entender essa noite, que há um poço perto de você. Se ele não estiver funcionando, se não tiver água, não importa, Deus faz ou jogar água naquele poço. Deus é todo poderoso. Segundo ensinamento dessa noite, então, primeiro é a provisão de Deus, já estava ali. A segunda coisa, irmãos, que esse texto nos ensina: Deus ouviu. Irmãos, Deus ouve, amém ou não? Veja comigo o versículo 17, diz assim, olha: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Eu gosto dessa pergunta, né? Olha como que Deus, ele é maravilhoso. Ele ouviu e perguntou: olha, o que está acontecendo? O que está te afligindo? O que está acontecendo com a sua vida? Irmãos, se nós não clamarmos, se nós não buscarmos, nós acabamos de orar, irmão Almir agradeceu, Deus ouviu as nossas orações, irmão Almir. Era algo que estava afligindo, porque o irmão já passou por isso, mas Deus ouviu, irmãos, Deus abençoou. Deus, ele tem ouvido a oração dos teus servos. Ele ouviu naquele momento o clamor do menino e respondeu com cuidado. É aquele momento em que realmente nós precisamos continuar realmente acreditando que Deus tem e está ouvindo o nosso clamor, e é esse mesmo Deus que nós servimos hoje, é o Deus que realmente ouviu o clamor daquele menino, o clamor daquela mãe. Às vezes você está sem recurso, sem resposta, sem um escape, mas ainda, irmãos, há tempo de orar ao Senhor. Ainda há tempo de clamar ao Senhor. Eu não sei, nós acabamos de orar, muitos aqui não se manifestou o seu pedido, eu não sei qual é o seu pedido, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele ouve, Deus, ele responde, mas nós precisamos ter fé. Eu não sei qual foi o grito daquela mulher, eu não sei qual foi o clamor daquele jovem, daquela criança. Talvez aquele jovem, aquela criança clamou: Senhor, não deixa eu morrer aqui de sede. Senhor, cuida de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim.
talvez naquele clamor sincero, irmãos, nós precisamos fazer como esse menino, clamar, para que Deus possa abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que Ele tem para a nossa vida. O poço que vai sustentar a sua vida já está aí. O poço já está perto de você, ao seu alcance da sua fé. Você tem fé para isso? Você confia nesse Deus? É esse Deus Todo-Poderoso que você acredita? Irmãos, Deus continua ouvindo o nosso clamor e Ele responde. Deus está vendo as suas necessidades, Ele sabe de tudo. Irmãos, abre o seu coração para Ele, fale com Ele, clame a Ele por socorro, porque Deus é o que sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas. E eu gosto muito do salmo que nós lemos no início, o Salmo 139, que ainda antes de me formar, o Deus já conhecia o que nós iríamos passar, ainda informe, ou seja, ainda nem estava sendo gerado isso daqui, Deus já sabia que eu estaria aqui hoje, irmãos. Deus sabia tudo que eu iria passar, e Deus sabe o que eu vou passar ainda. Deus, Ele sabe de tudo. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, irmãos, realmente na providência de Deus. Deus estava vendo a necessidade daquele jovem, daquela criança, Deus estava vendo a aflição daquela mãe. Agora imagina uma mãe, vendo o seu filho sofrer por um pouco de água, vai morrer. Agora o desespero daquela mulher, irmãos, é o nosso desespero também como os pais. A gente fica desesperado quando o nosso filho adoece, quando algo está errado, nós ficamos sem rumo, sem direção. Eu disse aqui, numa das minhas aulas, não sei se foi domingo passado ou retrasado, falando, daquilo que Deus fez com a vida da Bianca, que ela passou, o que nós passamos. Mas olha, irmãos, como que Deus é maravilhoso. Deus nos leva ao deserto para mostrar que a saída estava realmente ali. É o clamor da igreja, é o clamor realmente que nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor, ver as providências de Deus realmente em cada um. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica, lá em 2 Reis capítulo 6, versículo de 15 a 17, ali nós temos Eliseu, ali, naquele momento em que eles estavam cercados, e aí um dos seus servos levanta e fala assim: Senhor, nós vamos morrer. Ele olha, vê tudo cercado, e agora? O profeta disse assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver o que está conosco é maior do que está com eles. Irmãos, às vezes nós estamos pedindo algo errado para Deus. Pede para Deus abrir os seus olhos. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, fala assim: e ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Irmãos, só que ele não estava conseguindo enxergar. Ele não conseguia ver com os olhos espirituais. Mas quando Deus abre o olhar dele, ele consegue ver que o que estava com ele era bem maior do que estavam cercando eles. Quando Deus abriu os seus olhos, você vai ver que a providência está tão perto da sua vida. Deus ouviu a oração de Eliseu. Deus também pode e tem ouvido as nossas orações, irmãos. Clame ao Senhor. Ele ouviu a oração do menino, ele ouviu a oração daquela mulher, uma mãe aflita, desesperada, sem rumo. A oração, ela pode mudar o rumo da nossa vida. O clamor pode trazer bênção para a nossa vida, mas temos que se derramar diante do Senhor, abrir o nosso coração. Sabe, não chora para ninguém, não chore para as pessoas, chore perante Deus. Nós cantamos, o coral cantou, tanto aqui quanto em Morragon, um hino que eu gosto muito.
aos pés do Salvador. É ali que nós devemos se encontrar, irmãos, aos pés do Senhor, se derramar perante o Senhor, dizer: Senhor, ajuda-me, tira isso de dentro, faça com que eu possa enxergar, faça com que eu possa ver a solução que está tão perto de mim. Um outro texto que talvez nos traz isso também é quando o povo lá em Neemias estava construindo os muros. O povo estava olhando só para um montouro de pedra e disse assim: nós vamos desfalecer. E aí então Neemias fala para eles assim: vocês estão olhando no lugar errado, olhe para o Senhor, busque no Senhor força. E quando o olhar deles volta para o Senhor, irmãos, Deus faz algo maravilhoso. A bênção está perto de você, o poço está aí. Agora, de que forma você está olhando, eu não sei. Se tem água, eu não sei, mas é a maneira que você tem olhado para ele. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui foi que a provisão de Deus já estava ali. A segunda, ou segundo aprendizado aqui é: Deus ouviu, Deus ouve as nossas orações. E terceiro, irmãos, Deus, Ele mostra, Ele se revela o caminho. Olha que interessante, Ele revelou, Ele mostrou o caminho. Versículo 18: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus tinha um propósito na vida daquele jovem, daquela criança. Deus tinha um propósito na vida daquela mãe. Deus não apenas vê a sua dor, mas Ele revela qual é o caminho pelo qual eles estavam ali, irmãos, naquele deserto. Deus então mostra para ele, Deus consegue agora mostrar: olha, eu tenho um propósito de tudo isso. Ele transforma momentos do desespero em testemunho de provisão, irmãos. É aquele momento em que nós estamos tão desesperados que então o nosso testemunho vai ser de provisão. Deus proveu, Deus sustentou, Deus abençoou. É o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que estava com eles, é o Deus que pode abrir os seus olhos, é o Deus que pode te dar força, é Ele que pode mostrar o fim da sua vida. Muitas vezes, irmãos, o fim é o começo de algo novo que Deus tem para você. Eu estava assim, algum tempo atrás. Senhor, é o fim? Deus falou: não, é o começo. Porque muitas vezes a gente que acha que é o fim, a gente acha que tudo acabou, a gente acha porque houve algo, vem, acontece algo, então acabou. Não, talvez Deus tem algo lá na frente, mas é o começo de uma grande obra que Deus ainda há de fazer, irmãos. Aquele não era o fim de Agar, aquele não era o fim daquele menino, era o começo de uma grande obra que Deus ainda iria fazer. E é assim na nossa vida. Quantas vezes, irmão meu, você talvez achou assim: é o fim, mas Deus mostrou: não é o fim, Deus tem algo mais para frente, irmão. Deus, Ele é maravilhoso. Deus disse para Agar: porque eu farei dele um grande povo. Eu farei, é Deus que faz, não é nós, não é você. Você não tem força para fazer nada, irmãos. E eu creio que a partir de hoje, quando nós começarmos a mudar a nossa oração, Deus pode fazer, irmãos, algo na nossa vida. É Deus que faz, não é o homem. Deus usa homens, mas quem faz a obra é o Senhor. É Ele que transforma. Deus disse para ela, eu acho que ela estava prostrada mesmo ali. Eu fico imaginando os detalhes, né? A Bíblia não fala, mas olha, ergue-te, quer dizer que ela estava prostrada, achando que acabou. Levanta-te, pega o rapaz, talvez aquele menino também estava prostrado, levanta ele. Olha aqui,
eu tenho algo para vocês. Enquanto você estiver olhando, irmãos, apenas para o chão, Deus não vai te mostrar o que Ele tem pela frente. Não desanime. Deus, irmãos, está te vendo, Deus te ouve, Deus está te ouvindo. Ele já preparou tudo para você. Ele sabe o seu amanhã. Ele sabe o que vai acontecer essa semana. Ele sabe o que vai acontecer esse mês, esse ano. Ele sabe de tudo na sua vida. Ele já preparou. Ele tem um plano na sua vida. Olha, você não pode desanimar. Ele tem um novo caminho. Eu gosto disso porque Deus, Ele tem algo novo. O novo de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. O novo de Deus é a bênção de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entender isso. Ergue-te, levanta. Segura pela mão dessa criança e agora eu vou te mostrar que a provisão está perto. Olha aí para você. O poço está aqui. Tem água para vocês. Quantas vezes nós agimos assim? Um novo começo na perspectiva de Deus, irmãos, é o que vale a pena. E me leva a um texto que eu estava pensando e meditando. Lá em João capítulo 6, nós temos ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava então no seu ministério caminhando, e naquele momento então havia uma multidão de pessoas o seguindo. Os discípulos estavam ali, aquela multidão, talvez horas seguindo Jesus, talvez horas andando para aquele deserto. Pessoas, crianças, jovem, adolescente, pessoas idosas, estavam seguindo o Senhor. Em determinado momento daquela caminhada, logo o dia já estava terminando, o Senhor olha para os seus discípulos e fala assim: olha, há uma multidão cansada, exausta, eles têm que voltar embora, dá algo para eles comerem, porque senão eles não vão voltar embora. Era uma multidão com fome naquele momento, eu imagino isso. E aí então, irmãos, Jesus ele pede aos discípulos para que os discípulos pudessem alimentar aquela multidão. Irmãos, entenda algo aqui, a provisão estava perto, mas eles não conseguiram enxergar. No versículo 5, Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer esse povo? Irmãos, ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor está de brincadeira? Aonde nós vamos comprar pão para uma grande multidão dessa? Irmãos, presta atenção, a provisão estava ali, mas eles não conseguiram enxergar espiritualmente. Eles estavam apenas vendo realmente humanamente. Senhor, é impossível isso acontecer. Veja o versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Senhor, nem se nós tivéssemos tanto dinheiro, seria o suficiente para essa multidão. E aqui, irmãos, é algo que nós estamos vivenciando nos nossos dias, na nossa vida. A gente olha apenas o olhar humano. Faz um paralelo com Agar, ela estava olhando apenas o olhar humano. Nós vamos morrer. Senhor, não tem pão para essa multidão. E aí então, vem alguém e disse assim para ele: Senhor, uma criança aí que tem um lanchinho, mas isso também não é suficiente.
para alimentar essa multidão. A gente olha as coisas que estão perto de nós, a gente despreza. Isso não é o que eu preciso, não vai me ajudar. Isso me faz, irmãos, pensar em muitas coisas. Eles estavam com Jesus, que é o Todo-Poderoso. Estavam ao lado daquele que podia fazer o impossível acontecer. Mas eles não tiveram fé. Eles olham para aqueles pães e aqueles peixes, dizendo assim: Senhor, o que é isso? Para tanta gente. Versículo 9. Aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Senhor, temos mais de 5.000 pessoas aqui. O que é isso? Irmãos, o que é isso que está nas suas mãos? O que é isso que está perto de você? Aquilo que nós desprezamos é o que Deus abençoa para abençoar a nossa vida. E aí então, versículo 10. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim se assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos para que o que se estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Aquilo que ele desprezou, aquilo que os homens desprezou, Jesus pegou, abençoou. Eu fico imaginando como foi essa multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos, presta atenção. Quando você prepara algo, você não leva algo cru para ninguém, não é verdade? Eu creio. É eu. E nesse momento, Jesus preparou um pão, um peixe bem assado para cada um naquele momento. O que adiantaria um peixe vivo naquele momento? Nada. Não ia matar a fome daquele povo. O povo não tinha como fazer. Deus deu, irmãos, para eles pão e peixe para que eles pudessem comer, algo já preparado. Aquilo que os homens falaram é impossível, Deus falou assim: é possível porque eu comando todas as coisas. Aquilo que Agar tinha no seu coração, dizendo assim: nós vamos morrer, Deus disse assim: eu venho com a provisão. Talvez para você é insignificante, mas Deus pode usar aquilo que é insignificante para abençoar a sua vida. Você precisa ter fé, irmãos. Você precisa acreditar. O que é isso, Senhor? Para o meu problema? O que é isso que vai fazer? Não vai mudar a minha situação, mas talvez, irmãos, é isso que Deus quer usar para te abençoar a sua vida, a sua família. É aquilo que o homem despreza, é que Deus abençoa. E Deus abençoou, e ali foi multiplicando. Eu não sei onde que eles também arrumaram os cestos. Deus já providenciou. Quando Deus faz por completo, irmãos. E aí foram aquele povo sentando e comendo, realmente comendo, e o peixe e o pão não acabava, e não acabava, enquanto o povo estava farto. Deus falou assim: pode levar o restante agora. Deus dá em abundância para cada um de nós. Quando Deus faz, Ele faz por completo. Quando Deus faz, Ele dá além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. É Deus, irmãos, que faz algo na nossa vida. É Deus que transforma a nossa vida. O poço estava perto de Agar, os pães e peixes estavam perto dos discípulos. Deus não criou, irmãos, do nada, aquele peixe, aquele pão, já estava ali. Deus não criou aquele poço do nada, já estava ali. O que eu quero dizer com isso, é que quando
não temos saída, ou nós não conseguimos enxergar saída para os nossos problemas, Deus vem com a solução para a nossa vida. A solução está perto de você. A solução, irmãos, Deus já providenciou. Basta você olhar com os olhos espirituais, não com os olhos carnais, não com os olhos humanos. E eu quero terminar dizendo assim para os irmãos: em vez de você perguntar, por que estou passando por isso, Senhor? Pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui? Em uma das minhas conversas com o pastor, eu disse isso para ele. Antes eu perguntava, por que, Senhor? Agora eu estou dizendo assim, Senhor, para que eu estou aqui? Mudei, é a forma de orar, é a forma de pedir. Irmãos, ore pedindo discernimento, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais. Muitas vezes você está mais perto do poço do que imagina. E aqui o poço pode ser aquilo que você tanto almeja para você. É aquilo que você tem buscado, é aquilo que você tem orado. Às vezes está tão perto que você não consegue enxergar. A água que vai sustentar a sua jornada já está pertinho de você, para você beber. Você tem fé para isso? Você confia nesse Deus que você serve? Pensa nisso. O poço está perto, mas como você tem olhado para ele? Feche seus olhos. Vamos orar. Talvez o que você precisa também é mudar a sua oração. Ao invés de dizer, por que eu estou passando isso, Senhor? Pergunta para o Senhor, por quê? O que o Senhor quer me mostrar aqui? Deus tinha um plano na vida de Agar. Deus tinha um plano na vida daquela criança. Deus tinha um plano quando aquela criança também levou aquele lanche para aquele deserto, caminhando atrás de Jesus. Deus tinha um plano, e Deus tem um plano na sua vida. Talvez está na hora de nós orarmos. Senhor, tire a venda que está no meu olho. Eu quero enxergar o que está perto de mim. Eu quero ver com os meus olhos espirituais. Eu não sei o que é. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei. O Senhor, Ele vai mostrar. Ele vai desvendar os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço a Deus porque Tua palavra ela tem falado conosco. E nos assemelhamos, ó Pai, assim também como Agar, como os discípulos. Às vezes a providência do Senhor está tão próxima de nós, que nós não enxergamos. A nossa maior dificuldade, Senhor, é ver com os olhos espirituais. As dificuldades, as lutas nos levam a duvidar do Senhor. Os problemas nos levam, Deus, a não enxergar as providências do Senhor. Que eu
e esses irmãos essa noite. Não venha desprezar aquilo que está perto de nós, porque é aquilo que talvez o Senhor quer usar para abençoar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela providência do Senhor a cada dia, mesmo quando nós não enxergamos. Obrigado, Deus. Sem nós merecermos, o Senhor tem providenciado grandes coisas. Mas a minha oração aqui, Deus, continua nos dando força para enxergar o propósito do Senhor na nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor há de levantar aqueles que estão prostrados, que o Senhor há de erguer aqueles que estão chorando, enxugar suas lágrimas. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar, como aquele também servo de Eliseu não conseguia enxergar, que o que está com nós é bem maior do que está no mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. E obrigado pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Nós vamos terminar cantando mais um hino, e que Deus possa abençoar a sua vida, te dar uma boa semana, né? E que as bênçãos de Deus possa realmente continuar na sua vida. Vamos nos colocar de pé, nós vamos terminar cantando ao único que é digno de receber honra e glória. Somente Ele é digno. E que nós possamos pensar que Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos ao
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai, queremos consagrar a nossa vida ao Senhor essa noite. Nos leve, ó Pai, de volta para os nossos lares, amparado e guardado por Ti, e que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre o Seu povo. Nós oramos assim, encerrando esse culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nosso momento de comunhão. Não vai embora, né? Vamos ter um momento aí de comunhão. Que Deus abençoe os irmãos.